Olá, turma. Meu nome é Thiago. Hoje nós estamos na quarta aula de servidor de banco de dados, né, que é o MariaDB. Como eu tinha dito na aula anterior, hoje a gente vai criar um banco de dados e vai conceder permissão para um usuário específico via PHP-MyAdmin. O que a gente vai fazer via PHP-MyAdmin? A gente podia fazer via console? Podia, né? Mas para facilitar um pouco essa administração, agilizar essa administração, a gente consegue fazer essa administração diretamente pelo PHP-MyAdmin. Então, o que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai criar um banco de dados, né? Como eu tinha já dito anteriormente, e vai conceder permissão para um usuário específico para esse banco de dados. Por que a gente faz esse tipo de configuração? Para a gente não ter que liberar ou passar para o usuário root. Né? Imagina você está trabalhando numa empresa que dentro desse servidor é compartilhado com várias outras empresas. Aí imagina todo desenvolvedor que for fazer hospedagem do seu site, se tiver que passar seu usuário de root do MariaDB e a senha para ele. Aí ele vai entrar lá, por exemplo, no PHP-MyAdmin e vai ver todos os bancos de dados lá. Se ele quiser pegar alguma informação, apagar, quiser fazer qualquer outra coisa, ele vai conseguir fazer. Então, por que a gente cria esse usuário, essa senha para cada banco? Para aí, cada banco vai ter seu usuário e senha de conexão. Lógico, você, como administrador master, você tem o usuário root e a senha do usuário root que a gente criou lá, né, quando a gente tirou aquela senha padrão, para que você consiga gerenciar todo o banco de dados. Então aí você vai ter acesso a todos os bancos, né? Só que aqueles usuários, o usuário e senha que você criar específico para cada banco de dados, ele também vai conseguir logar no PHP-MyAdmin, mas aí o acesso dele vai estar centralizado, né? Vai estar restrito somente ao banco que você definiu que seja aquele usuário e essa senha para aquele banco específico. Então, assim, só para exemplificar com dados o banco que a gente vai criar, né? Se vocês quiserem criar com outro nome, o mesmo caso da senha, outro usuário, só vão ter que lembrar na hora que a gente for fazer a conexão do PHP com o banco, vocês também vão ter que trocar esses valores que eu estou passando aqui para vocês. Eu só recomendo, às vezes, vocês utilizarem, porque a referência todas das outras conexões que a gente vai fazer futura vai estar usando esse nome de banco de dados, esse usuário e essa senha. Então, se atente sempre a isso. Ah, não, eu quero fazer do meu jeito, eu quero criar meu nome do banco de dados do jeito que eu quiser, eu quero criar meu usuário também e eu quero criar minha senha. Então, guarde isso, porque na hora que a gente for fazer as configurações de conexão, né, no config do PHP, a gente vai precisar dessas informações para você conseguir fazer essa conexão do PHP com, com o banco de dados. Então, vamos ver aqui na prática como é que cria o banco de dados e a gente vai ver como que seta a permissão desse usuário e com essa senha que a gente vai definir para esse banco de dados específico. Então vamos criar o banco e o usuário para o banco, específico para o banco, né? bootcamp.local barra php myadmin. Vamos logar. Maria DB PC e GTI. Já estou logado no PHP myadmin. Aí cliquei em New. Aí perguntou qual que é a base o nome da base, né, do banco de dados que a gente vai criar. Vou criar como Bootcamp. Se vocês quiserem criar com outro nome, não tem problema, mas lembrando que quando a gente for fazer uma consulta, fazer uma inserção, apagar, fazer uma comunicação, a gente vai fazer nas próximas aulas a comunicação do PHP com, com o MySQL, ele vai precisar desse nome do banco certinho. Então, se vocês puderem manter o mesmo nome do banco, eu aconselho. Se não, quem já tem uma certa prática e experiência, e principalmente manuseio no PHP,
Pode criar com o nome do banco que quiser. Ou então, né, tem quem não tem, se quiser criar com outro nome, só se atente na hora que for fazer a configuração do PHP. Então eu vou clicar em criar. Ele já criou o banco. Então se eu quiser fazer qualquer configuração no banco, por exemplo, o que acontece muito, só criar o banco, a gente vem na opção de importar ele, né? Normalmente quem já tem o banco, você escolhe o arquivo e manda importar, ele já está o banco todo alimentado já, né? Mas no nosso caso a gente vai fazer um passo a passo aí da configuração de criar o banco, vamos criar uma tabela também. Agora a gente vai conceder o privilégio do usuário para o banco. Então eu venho aqui em privilégio, clico em adicionar utilizador. Esse aqui já são quem tem privilégio ao banco Bootcamp. Vou dar adicionar utilizador. O username eu vou colocar Bootcamp. Qualquer máquina eu vou deixar o localhost, que somente o localhost vai conseguir conectar. A senha eu vou colocar DB maiúsculo, que eu até pôr ela aqui para vocês. Isso aqui é do Maria DB. DB maiúsculo, arroba bootcamp20. Um monte de senha aí, vou guardando, né, pessoal? Depois eu vou disponibilizar elas para vocês também lá, para vocês conseguirem ter acesso a elas, para não ter nenhum tipo de problema de erro de digitação ou qualquer coisa assim que seja referente a isso. Então eu vou copiar ela aqui, vou colar, confirmar. Se vocês quiserem gerar, então quando vocês estiverem administrando, criando um banco, criar um usuário para algum desenvolvedor, para que ele gerencie o banco também, vocês não precisam de passar a senha de root do MySQL, vocês podem criar um usuário e mandar gerar, que ele vai gerar uma senha já padrão. Então já vou dar todos os privilégios para o banco de dados Bootcamp. Se quiser privilégios globais, eu não vou dar só para o banco Bootcamp. E vou clicar em executar. Pronto, ele adicionou já esse usuário com privilégio para administração do banco Bootcamp. Então, por exemplo, se a gente deslogar aqui, deixa eu só deslogar, sair e logar com esse usuário, Bootcamp, a senha db arroba bootcamp. Porque eu tirei o acesso remoto dele. Então, voltar. Só logar de novo como root. Então eu vou logar aqui no banco de novo, porque como a gente só tinha dado permissão para ele para localhost, ele não consegue fazer o acesso remoto com esse usuário. Maria, errado. Maria DBBC e GTI. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar o usuário, criar ele de novo. Apagar. Aqui ele só tira o privilégio. Vou aqui no banco, vou olhar os utilizadores. E aqui eu revogo os privilégios dele. Beleza. Agora eu vou lá no Bootcamp de novo. Privilégio, vou adicionar. Agora eu não vou especificar que é somente localhost. Vou criar de novo. Que aí eu consigo fazer acesso remoto com ele através do phpMadmin. Vou executar. Beleza, criado. Agora eu vou testar lá para ver se ele está funcionando. Usuário Bootcamp. A senha, colar ela aqui que ela já está salva. Agora vocês podem ver, eu tenho acesso somente ao Bootcamp.
tem acesso a todas as outras pastas, os bancos que a gente for criar, não. Ele tem o privilégio somente do banco Bootcamp. Então, por isso que é bom aí, vocês conseguem centralizar aí, na verdade, um usuário específico para cada banco. Então, aí você pode conceder para um administrador ou para um desenvolvedor somente aquele usuário e a senha para ele logar naquele específico banco. Então, concluindo, igual vocês viram, a gente ainda não fez ainda a conexão do PHP com o banco de dados, mas a gente já criou o banco, já criou o usuário que é para aquele banco. Então, na hora que a gente for configurar a conexão do PHP, a gente vai conseguir, porque a gente já criou o usuário e a senha para esse banco, e a gente vai ter pelo menos sucesso aí referente nessa conexão. Na próxima aula, a gente acabou de criar o banco, agora a gente precisa de criar uma tabela. Vou mostrar para vocês como é que cria também uma tabela dentro do PHP MyAdmin. Então, a tabela que eu vou criar, a gente vai ser porque quando a gente for fazer uma inserção, uma exclusão, né, ou até uma consulta no banco, a gente precisa dessas informações, igual eu dei o exemplo para vocês anteriormente da questão do WordPress. Na hora que você faz a conexão, você seta lá o usuário e a senha e o host para a conexão do WordPress, ele já automaticamente, com aquela permissão daquele usuário, ele já importa todo o banco de dados. Na hora que ele importa isso, ele já cria todas as tabelas, né, e os registros referentes a isso. Como a gente não tem essa importação diretamente do banco, né, a gente pode, né, até depois, se vocês quiserem, por curiosidade, na hora que vocês abrirem lá o PHP MyAdmin, vocês importarem um banco já criado, vocês podem fazer também, mas aí a gente vai ter que precisar de criar essa tabela manual, para vocês verem, terem a experiência também de fazer uma criação manual de uma tabela dentro do MariaDB através do PHP MyAdmin. Porque senão a gente só criaria o banco, importaria um banco de dados já, se fosse o caso, eu já tivesse criado, aí ficaria muito simples. Eu gostaria de explicar para vocês, né, para vocês terem a experiência de estar utilizando, criando também uma tabela, além do banco, criando a tabela e os campos que a gente vai utilizar na hora que a gente for fazer a conexão com PHP. Então, até a próxima aula, pessoal.